Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, sempre, toda quinta-feira à noite a gente está aqui falando sobre um assunto que seja bem importante, relevante dentro do nosso contexto do dia a dia. Sempre temos um convidado especial que vem falar sobre alguma especialidade que ele tem, alguma vivência que ele esteja, né, na prática mesmo, né, para que a gente possa ter assim em loco aquilo que o convidado está fazendo e poder se beneficiar desse conteúdo também. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, MBCV-Cast. Então, seja muito bem-vindo e eu apresento já de cara o convidado que a gente traz, Marlon Arruda. Seja bem-vindo, Marlon. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de participar do podcast da igreja, né? Sendo eu membro dessa instituição desde os meus 9 anos de idade, então eu me sinto honrado de estar hoje participando desse momento com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ok, viu? Desde os 9 anos ele está aqui, mas para a gente poder complementar, né, para saber quantos anos tu está aqui, quantos anos tu tens hoje? Hoje eu tenho 33 anos. 33 anos, que bom, Marlito. Então, o Marlon, ele é graduado em fotografia pela Universidade aqui do Vale dos Sinos, a Unicinos, e também foi vencedor do prêmio Únicos de fotografia publicitária lá dentro da Unicinos. Além de ele trabalhar com fotografia, obviamente, né? Ele agrega dentro desse mundo imagético que ele chama, né? Ele agrega outras funções, designer, produções visuais das mais diversas formas, etc. Então, o nosso papo com o Marlon nesta noite será esse papo que nos leva a entender. Por quê? Bom, eu não sou fotógrafa, né? Mais de uns anos para cá, parece que o mundo inteiro é fotógrafo. Se nós formos entrar dentro de alguns aplicativos, e não só a foto crua, mas as fotos com efeitos e etc, né? Porque hoje, né, todos os nossos smartphones, eles nos dão condições de 1 câmera, 2 câmeras, 3 câmeras, onde a gente tira o fundo e coloca só a parte da frente. Então, de uma forma muito fluida, vamos falar assim, funflau, né? De uma forma muito flau, toda a humanidade hoje, não dizendo na totalidade, né, mas assim, ó, grande parte do nosso planeta hoje tem um smartphone onde ele pode tirar as suas fotos. Então, inclusive aqui no Brasil tem uma estatística, Marlon, de que no Brasil existem 2 smartphones para cada pessoa, né? Para te ter uma noção do que a gente está falando aqui sobre tecnologia na palma da nossa mão. Diante disso, eu te faço perguntas, né? Obviamente. A profissão, né? Porque a fotografia, ela é uma profissão, né? Essa profissão de fotógrafo, ela se extingue a partir de agora? Como é que funciona isso? Porque o fotógrafo vive de fotografia. E se todo mundo tira fotografia e boas fotografias, como é que fica essa função? Bom, eu vejo que ela não se extingue, ela se reinventa. Então, de que forma que ela se reinventa? Ela se reinventa sendo acoplada a novas funções, vamos dizer assim. As funções com mais efetividade para o ser humano. Porque quando há sentido para que o ser humano use essa tecnologia, é o momento que faz com que seja relevante, de fato. Então, quando que ela não se extingue? Quando o fotógrafo, ponto 1, o fotógrafo, ele se faz necessário quando ele é ávido em captar momentos. Por exemplo, você pode fazer uma bela fotografia do smartphone dentro de um casamento, mas dificilmente você vai conseguir pegar aquela lágrima da noiva no momento em que ela está fazendo os votos. O fotógrafo consegue. Por estar num ponto privilegiado e com equipamento
Ou com a lente certa, vamos dizer assim. Que no momento a pessoa pode até ter, dessas 3, 4 câmeras que o celular tem, uma delas é o suficiente para captar essa mesma foto. A tecnologia hoje ela se equipara. O problema é quem usa. Só que o fotógrafo profissional ele tem um equipamento intelectual diferente que faz ele captar. E isso que torna ele a importância. Mas há um questionamento da extinção dela como tecnologia. Por quê? Porque hoje a mídia principal, as próprias plataformas de redes sociais, elas já te conduzem a trabalhar com vídeo. Então a fotografia está extinguindo por isso? Não, ela se reinventa. Por quê? A fotografia, historicamente, ela já... Eu ia te perguntar agora, te interrompendo, perdoa, mas eu ia te perguntar, mas qual é a origem? Porque eu me lembro, as fotos da minha mãe, do casamento dela, era preto e branco, naquele estilo que eu acho que entrava dentro daquela coisinha, eu acho, né, pelo tipo de foto, né? Então, aí, quando é que foi a primeira fotografia? Quem que tirou, deu o estalo, assim, de fotografia, né? Aí nós vemos, através da história da fotografia, que a extinção de um movimento para outro dentro da questão artística, ela não acontece do dia para a noite. Então, a fotografia ela advém da pintura clássica. Então, mas a pintura clássica era caríssima, tinha acesso só aos reis e não tinha acesso ao povo. Quem era o povo daquela época? Ninguém sabe, só sabe quem eram duques, reis e cônsules por conta disso. Então, mas a pintura, ela, nesse meio tempo, antes da fotografia ter o seu primeiro invento em 1870, algo meados disso, um dispositivo chamado câmera escura, que era o que? Era uma caixa toda escura e colocava uma tela no fundo e um orifício pequeníssimo numa das paredes desse orifício, que fazia o quê? Projetava a imagem que estava fora dentro. Eles podiam pintar com mais exatidão a paisagem, ou a pessoa, ou aquilo que estava sendo mostrado fora do orifício. E essa caixa era para a pintura, para primeiramente. Para a pintura, exatamente. Só que em volta de 1800 e alguma coisa, né, que agora não me lembro a data corretamente, mas 1800, volta de 1870, digamos assim. Daguerre inventou a caixa escura, com um dispositivo onde ele pegava essa imagem de fora e imprimia ela de certa forma com nitrato de prata, algo parecido com isso. Mas ele notou que dava algum tempo, através desse processo químico, que aquilo sumia, ele não conseguia, não se tornava perene. Tipo Polaroid. Exatamente. O Polaroid tu tira e com o tempo ela se some, né? Só que exatamente isso, só que ela não era perene, ela ficava, ela sumia rapidamente. Então a fotografia hoje ela tem os seus 100 e tantos anos e ela tem uma longa evolução que não para mais, e ela desde a sua concepção ela foi para popularizar a imagem para as pessoas, para que todos pudessem ter essa imagem. Obviamente no início era acesso a quem tinha muito dinheiro. Hoje nós podemos ver que todos têm acesso à fotografia por seu smartphone ou de alguma forma eles têm acesso. Então é natural que quando ela se populariza de uma forma gigante, da forma que a gente tem visto, tende aos profissionais focados eles se diferenciarem melhor para poder se posicionar no mercado. Mas eu vejo que ela se reinventa quando o fotógrafo trabalha também com outro tipo de mídia, que é o vídeo, mas inclui técnicas fotográficas de enquadramento, de luz, de captação de momentos, do instante decisivo, que é um dos grandes conceitos da concepção da fotografia, e transformam aquilo de uma forma cinematográfica. Aí ela não some, ela é absorvida por uma nova mídia, né? Então nós podemos ver então ao longo da história
que os conceitos eles não somem. O conceito da pintura entrou para a da fotografia vai entrar, que tem os conceitos da pintura, vai entrar também no vídeo. Dentro dessa tua fala, deixa eu tentar concluir aqui, assim, na minha mente, né? Porque a nossa audiência também está fazendo as conclusões dela. Mas tu quer dizer, pelo que entendi, que daqui a um tempo a fotografia será irrelevante? Porque o vídeo vai substituir, porque a gente quer o momento mais original, tu quer dizer isso? Não. Não, entendi errado. Na realidade, assim como a pintura, ela não era popular e a fotografia se tornou mais popular e ela se tornou a mídia principal porque era popular e mais barato, assim o vídeo vai se tornar mais popular, mas não por ser barato, pela opção do público. Então, por ter mais movimento, mais frame, ter uma forma de apresentação mais ampla ao gosto de mais pessoas. Mas, mesmo assim, são vídeos curtíssimos. Exatamente. Mas o que se coloca ainda é o quê? Quem tem preferência por pintura ainda paga muito por uma pintura. Quem tem preferência pelo o instante decisivo, aquele parado, selecionado só para você, tem o valor para você. Assim como o vídeo tem o seu valor, sendo ele contendo o conteúdo que te agrada. Então, por exemplo, né, quando que a fotografia ela não se pode ter como extinta ainda? Eu não tenho como dizer o que vai acontecer no futuro. Pode ser que o meu filho ou o meu neto, ele nem queira saber de fotografia, diga, isso é coisa que não se faz mais. Essa palavra não existe mais. Essa foto sépia, para nós, que cor feia, né? Muita gente não gosta, né? Mas quando que se faz necessário? Por exemplo, eu já fiz muitos casamentos onde eu sempre atento isso com a minha equipe. Vai lá e tira a foto daquela senhora, a vovó, a bisavó. Tira a foto dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está bem arrumada, está num momento feliz. Ela vai tirar uma foto naturalmente, momentos que a pessoa de mais idade, o sênior, não gosta de tirar fotos. Então, é um momento que vai acontecer essa foto. E recebi vários relatos de depois o cliente me chamar e dizer: Marlon, essa é a melhor foto que eu tenho da minha avó. Ela faleceu semana passada. Essa é a única foto que o meu bisavô tem. Porque ele perdeu as outras, em muitas mudanças. Então, aí que se faz importante ainda a fotografia. Aí é que a gente chama de dar valor, né? O valor do negócio, o valor do momento. Por quê? Porque essa fotografia, essa única melhor fotografia desse sênior da família, ela pode facilmente ser replicada e colocada em todas as casas. Diferente do vídeo, que tu precisa de um dispositivo para olhar, ou daqui a pouco a vovó que perdeu o vovô não tem acesso à tecnologia. Então nós passamos por um momento de transição dessa tecnologia. Sabendo desse momento de transição, ainda é nublado dizer que um vai extinguir o outro. Mas o que se pode dizer nesse momento é que uma está sendo influenciada pela outra, assim como a pintura e a fotografia já aconteceram no século passado. Né? Então, transformações vão acontecer, isso é natural. Né? Não, eu acho interessante, Marlon, é que assim, ó, tu abre lá o teu feed, tá, começa a passar, e aí eles começam assim, a coisa foi tão longe, né, que eles ensinam, por exemplo, não tire foto assim. Aí eles fazem um passo a passo para você estar naquele lugar, mas fazendo fotos de formas que ela te deu muito mais valor. Daí mostra o lado que tu tem que mudar o braço, onde é que tu tem que botar o chapéu, não sei o quê, aquela coisa. Quer dizer, os tutoriais
para que a gente possa tirar fotos melhores e melhores e melhores. Então eu já aprendi algumas poses, assim, que eu já sei que eu não posso fazer aquela foto em pé, como a gente fazia, virada, dura, olhando para a fotografia e tal, né? Eu acho que isso é legal, é uma evolução que a gente está vivendo, e como tu disseste, né? Talvez os nossos filhos, netos e bisnetos vão dizer, por que faziam isso, né? Meio que sem sentido, né? Mas, se você está nos assistindo, não desista de ir ou de trabalhar como fotógrafo, ou de seguir essa carreira. E aí eu queria saber contigo outra coisa, Marlito. Ser fotógrafo é caro? Bom, o equipamento, o equipamento profissional, o acesso dele é caríssimo. Então, é todo importado ou temos coisas nacionais boas? Nacionais não temos nada, então é tudo 100% importado. Inclusive, por conta disso, o mercado interno de revenda, ele é quentíssimo, né? Sim. Ele é super aquecido, né, esse mercado. Então, de seminovos, né, principalmente. Então, mas se você for importar hoje, é algo absurdamente caro, porque tu fica refém do dólar, da taxação portuária, né? Então, da alfandegária, né? Então, é caro. Né? É caro. Para trabalhar profissionalmente é caríssimo. Tu tem como dizer assim, ó, o que uma pessoa precisa para começar o seu trabalho de fotografia? Claro, tu vai dizer uma máquina fotográfica, óbvio, né? Mas além da máquina fotográfica, o que mais ele precisa para começar a ser fotógrafo? Tem um conceito muito bom, enquanto eu tive o privilégio de ter muitos mentores na fotografia, né? Esse foi um dos privilégios que eu tive, sendo academicamente ou ao longo da minha jornada profissional, trabalhando com bons fotógrafos. E agradeço a Deus por isso, né, que me colocou no caminho, neste caminho. Mas há um conceito muito aplicado e muito bom, que é o quê? Você fotografa o que você quer, e só em 2 momentos: no início e no final da carreira. No meio tu vai fazer o que no meio tu faz o que o cliente te manda. Muito bom. Então, para começar, você precisa gostar e saber que tudo aquilo que exige, que você quer que tenha sucesso, exige perseverança. Então, vai ter que levar isso por muito tempo, vai gerar investimento. O estudo que tu falou, eu acho uma coisa importante. Exatamente. Essa mentoria de você fazer a referência, buscar referências. Hoje tu pode buscar referências via plataformas aí, sei lá, né, ou até mesmo profissionais que tem lá no Insta ou em qualquer outro lugar. Ele tem o trabalho dele ali, e a partir disso tu olha os ângulos que ele enxerga para poder olhar ter um novo olhar, né? Exatamente. Além do estudo, claro, né, que é muito bom. Isso continua sempre. O estudo ele é com... Por que ele é quase infindável? Porque precisa estudar o que passou para ter a referência e estudar o que virá, o que está acontecendo, né? Que não é pouca coisa. Hoje nós somos inundados por uma quantidade de informação brutal, né? Ela é massiva. Né? Se você acompanhar tudo que acontece só em uma rede social, acaba o dia com dor de cabeça. Então isso é natural. Esse é um ponto, estudo. Ponto 2. O conceito e as técnicas, elas são populares já, elas estão de acesso, isso tu mesmo falou agora, estão de acesso de todas as pessoas. Tu pode fazer isso, usar elas para começar. Isso é o equipamento intelectual que tu pode usar, o estudo, essas técnicas de uso popular. Mas isso é muito importante, pegando um gancho do que tu falou, é muito importante, quando tu fala sobre ver como é que era aquela fotografia, como é que era aquele enquadramento, aquela luz. Isso chama-se, academicamente, de um olhar produtivo. Então, quando tu tem um olhar produtivo, tu olha sobre a produção. Como é que foi feito? Qual foi o enquadramento? Qual foi a abertura? Qual foi a luz? Qual foi a lente? De que lado foi tirada essa foto? A pessoa estava posta de que jeito? Qual é a distância focal
fotógrafo estava? Ele estava a quantos metros daquela pessoa? Né? Então, tu tem esse olhar produtivo, ele ensina também. Né? Então, tu pode começar por aí. Tu começa imitando, mas depois tu vai... Eu acho que é isso, né? Tu começa imitando alguém, mas depois tu vai buscando a tua identidade como fotógrafo. Sim, existem alguns fotógrafos que têm alguns olhares que são únicos. Exatamente. E eu ri porque eu lembrei de um professor meu, dava laboratório digital na Unicinos. E daí eu digo que eu tive a oportunidade de ótimos mentores, porque quando ele veio da laboratório digital, mudou o professor, ele tinha vindo de Madrid, da graduação, do mestrado dele. Então, e ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim: pare de querer escrever uma música no início, toca uns covers. Porque daí, quando tu ficar bom em tocar o cover, aí tu consegue tocar num barzinho, tu consegue tocar num casamento, tu consegue tocar pra tua família, que seja ganhar um cachê. E daí depois tu pode escrever tua música. Então a mesma coisa acontece com a fotografia. Comece tendo o primeiro equipamento intelectual, estudando, tendo um olhar produtivo, sabendo como funcionam as coisas, usando de técnicas populares que estão ao acesso de todo mundo na internet. Mas comece fotografando a família. Pergunte se daqui a pouco você não pode fotografar a festa de 1 ano do teu primo, ou de, sei lá, comece pelo seu meio. Né? Comece fazendo e tocando uns covers, né? Eu acho que todo o laboratório de todos os fotógrafos é na família, né? As festas de 1 ano, 2 anos, 5 anos. O meu, por exemplo, né? Aproveitando a audiência aqui, o meu Festa dos Povos na veia, né? O meu laboratório foi esse, foi um grande laboratório, né? 10 mil pessoas ali. 5 dias de foto, né? Então, foi um laboratório bem bom. Então, começando por aí tá bom. E né, não deixando sem a resposta do equipamento, o equipamento é o que você puder comprar. A melhor câmera, eu vou falar isso olhando para a câmera, é a que você tem. Essa é a melhor câmera. Isso é bom. Eu já vi livros fantásticos, e isso fazem 10 anos atrás. Um livro fantástico, feita com uma câmera PowerShot, tu lembra aquelas cinzinhas assim? Sim. PowerShot da Sony, que o cara fez fotos para um Aras, só com cavalos. O cara cobrou coisa de 20 mil reais aquele livro. Lindo, fantástico. E ele fez com uma câmera de mão. Sim. Então, mas o que era diferente nele? Ele tinha um olhar produtivo, ele entendia de cavalos, ele sabia o que o cliente dele queria. E isso fez ele vender aquelas fotos a 20 mil reais. Então, não deixe o equipamento ser um empecilho para você. Você precisa conhecer, saber o que o teu cliente quer. E os demais vão acontecer, é questão de tempo. Aí a fotografia, ela passa pelo simples momento de tu marcar uma data, ir lá e tirar foto das pessoas. Aí você já começa a falar sobre um relacionamento. A fotografia, ela deixa de ser simplesmente um clique e ela passa a ser um relacionamento, porque se eu preciso conhecer o meu cliente, eu saber exatamente quem ele é, até mesmo a personalidade muitas vezes dele é importante o fotógrafo saber, com certeza tu vai ter um outro olhar para tirar as fotos, né? A foto vai sair com outra, ela vai transmitir. Exatamente. Existem essas coisas diferentes, né? Entre tirar uma foto para registrar o momento e tirar uma foto para registrar a emoção. São duas coisas totalmente diferentes, né? Que legal. E aí, Marlito, a gente passa daí para essa questão dessas produções imagéticas, como tu falou, uma produção visual que inclui designer. Então, agora vamos dar o recado aí, já estamos aí 25 minutos falando, que rápido, né? Mas vamos dar um recado. O adolescente, jovem tá ali, tá olhando. Eu vou botar um título bem bacana para chamar a atenção deles, né? E aí ele tá ali olhando esse podcast e pensando sobre essa questão, né, de
de fotografia, mas ele delibera, mas a fotografia hoje tem tanto profissional no mercado também, embora que nós tenhamos todo, né, o mundo tirando fotos, a gente também tem muito profissional fotógrafo no mercado. Então, esse agregar de outras funções à fotografia, esse agregar de valores, designer e produções visuais mais diversas, isso aí ele vai tornar o profissional mais completo. Sim, torna ele completo e torna ele polivalente, né? Ele trabalha em mais frentes, né? Naturalmente ele vai com a flexibilidade dele de trabalhar em mais frentes com a fotografia, faz com que ele tenha mais renda também, com que ele consiga viver melhor de uma profissão que ele escolheu. Isso é uma boa pergunta. Dá para viver? Dá para só viver. Disso? Dá para viver disso. Aí a última pergunta. Todo fotógrafo é videomaker e todo videomaker é fotógrafo? Essa pergunta ela é polêmica. Né? Porque eu vivi uma época ferrenha, porque eu comecei na fotografia profissional com 18 anos. Né? Então, e vejo essa rixa entre essas duas profissões desde o início. Mas eu vejo que o quê? Hoje, por essa mesma pauta que a gente está conversando nesse momento, ela se faz necessário por esse momento de transição que um faça o outro ao natural. Porque o mercado ele está exigindo uma produção de imagens tão enorme para divulgação de coisas, de produtos, sejam eles produtos digitais mais diversos, que um acaba fazendo o outro pela própria necessidade de não deixar passar. Tem demanda. Exatamente. Tem demanda, tem espaço. Então, um acaba fazendo o outro. Mas se você perguntar para um fotógrafo, ele diz que ele é fotógrafo. Se perguntar para o videomaker, ele diz que ele é videomaker. Ele diz que é videomaker. Ele não aceita que ele faça, que ele seja denominado como fotógrafo. Então, mas acabam fazendo, né, pela demanda do mercado. Olha que legal. Então aí, ó, gente, tem mercado, tem demanda. E eu gostei da frase, a melhor câmera que você tem, né? É só você se organizar e fazer a outra parte que é muito importante, que é a parte intelectual do negócio, né? Estudar. Eu acho que a coisa maior, o que vai lhe qualificar é o que você vai estudar, busca essas referências e tal, né? Muito legal o nosso papo, Marlito, para trazer, né, para as pessoas aí que estão com isso no coração, esse incentivo de que pode acontecer, é um sonho que pode ser, é possível, um sonho possível, né? Te deixo aqui com uma última dica, então. Uma palavra para quem é fotógrafo ou quem quer ser fotógrafo, algo que pode dizer assim, ó, isso aqui eu vou me apegar para seguir na minha construção. Bom, primeiro é não desistir, né? Você não pode desistir. Vão ter momentos que vão ser muito bons e momentos que nem tanto, né? Você vai trabalhar no final de semana, você vai trabalhar depois do horário, você vai trabalhar em momentos em que as pessoas estão festejando, isso não é fácil. Que você vai pensar, eu poderia estar festejando também, mas estou trabalhando. Mas o seu ganho, naturalmente, ele é maior do que a média. Isso é naturalmente evidente. Mas o primeiro é que não desista por essas questões. E segundo é que não pare de estudar. Não pare de conhecer melhor o mercado. E faça o melhor para se diferenciar. O que você tem de diferente? O que você tem para mostrar que faz com que você seja único no mercado? Isso que vai fazer você continuar até o fim, né? Então, essas são as dicas principais que você deve seguir para que não seja frustrante essa experiência entrando na questão da imagem, principalmente da fotografia. Né? Que legal! Aí, ó, gente, então fica a dica, se alguém quiser encontrar o Marlon Arruda para fazer uma consulta, para ver essa questão de tirar fotografia de casamento, seja lá do que for, né?
Qual é o endereço, Marlon, que a pessoa pode te encontrar? Pode procurar no Instagram, @Marlon Arruda Fotografia. Estarei lá. Marlon com M no final, né? Com N. Com N. Marlon com N Arruda. Né? Isso. Ok, então, muito obrigada pela tua presença, Marlon, que você possa ter muito sucesso cada vez mais. Muito obrigado. Tchau, gente! Até a próxima!